Jung ele vai trazer um tema muito, muito importante dentro da psicologia analítica, né, dentro da clínica, a questão da transferência. Nessa conferência, Jung ele vai falar da psicologia e do tratamento deste fenômeno psicológico, um termo que vem, né, de Freud, mas que Jung ele vai ter um outro olhar a respeito desse fenômeno psicológico que é a transferência. Então, dentro dessa visão junguiana, antes de começar realmente a falar sobre essa psicologia e esse tratamento da transferência, Jung ele vai dizer que é muito importante falar, a princípio, o que ele entende sobre a transferência e que para isso ele também tem que falar a respeito do que ele entende sobre a projeção. A projeção, esse fenômeno psicológico, é justamente esse movimento psíquico em que o indivíduo, ele, como o nome já diz, projeta, né? Ele transfere conteúdos subjetivos, quer dizer, conteúdos que são seus, né? Conteúdos psíquicos, para um objeto. E isso ocorre inconscientemente. Então, esse conteúdo, né, psicológico, ele vai ser projetado em um objeto. E esse objeto, ele pode ser tanto um animal, como algo material, como um indivíduo. O fenômeno da projeção, dentro dessa visão junguiana, é mais amplo, é mais geral. A transferência é um tipo de projeção, porém mais específico. Então, se a projeção ela é mais geral, a transferência é mais específico, porque vai ocorrer dentro de uma relação de dois indivíduos. E claro, falando aí da psicoterapia, do processo analítico, nesta relação analista e analisante, essa transferência vai ocorrer dentro desta relação com esses dois indivíduos. Então, quando o analisante, né, o paciente, vai transferir conteúdos subjetivos para essa figura do analista. E a contratransferência, por sua vez, vai ser essa reação, né, psicológica do analista para com o seu analisante, para com o paciente. Jung, quando ele vai dizer nesse termo alemão, né, que seria aí a questão da projeção, em alemão é Übertragung. Esse Übertragung é justamente aqui, ele coloca carregar uma coisa para outro lugar. E fazendo uma metáfora, né, é carregar uma forma para outra, mas que em alemão seria aí um outro termo, né, uma outra tradução, que seria Übersetzung. Porém, voltando aí, dentro desse contexto, o que vai acontecer, como eu falei anteriormente, é dentro desta relação analista e analisante, quer dizer, dentro desta relação de dois indivíduos. Então, quais são aí as características importantes que nós podemos aqui pontuar, que Jung ele vai, né, trazer aqui nesse texto da quinta conferência, essas características que são importantes de se observar nesse fenômeno psicológico da projeção. Primeiro, porque é algo inconsciente, é involuntário. Involuntário, ok, ocorre sem o controle, né, do indivíduo. É algo que é carregado de emoção, tem um valor emocional, é compulsório, né? É algo que ocorre e o indivíduo não tem mais aquele controle, tentar conter esse fenômeno.
não é possível, justamente se esse fenômeno projetivo, se essa projeção ocorre, ela vai ocorrer justamente porque ela é inconsciente, é involuntária, sai aí do âmbito desse controle, né, do eu. O eu, ele não tem mais, ele não tem, né, o domínio, né, o eu aí, ele não reina, é justamente algo que sai dessa esfera egóica, porque o indivíduo não tem nem conhecimento de que está projetando algo em uma pessoa ou em um objeto, tá? E que, como Jung fala aqui, é uma ilusão, né? É uma ilusão que é criada, porque a partir do momento que o conteúdo dessa projeção é um conteúdo carregado, né, de emoção, e vai ser projetado num objeto, e mais especialmente numa transferência, ser ali transferido para o objeto, né? Esse conteúdo subjetivo, o indivíduo, ele vai estar crente de que esse conteúdo não lhe pertence mais ao objeto, ou seja, não é subjetivo, não sai dele, mas que sai do objeto. E como esse conteúdo tem um teor, um caráter emocional intenso, então isso vai fazer com que o sujeito se ligue a esse objeto, porque o que ele projeta é algo de muita importância para o indivíduo, porque sai dele, né? É algo emocional, é algo que é involuntário, espontâneo. Então cria essa ilusão que o conteúdo subjetivo não é subjetivo, mas é do objeto. E se é do objeto, então eu preciso desse objeto. Eu me ligo a esse objeto emocionalmente, inconscientemente. Então, aqui, antes do Jung começar a falar de toda, né, também esse tratamento da transferência, ele vai fazer essa trajetória para explicar como é que ele entende esse processo e esse fenômeno psicológico da transferência. E é importante também dizer que há um contágio emocional. Sim, há um contágio mental.